Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e esse é o Oxigenando Ideias para a Saúde. Aqui comigo hoje está a Luciane Garcia, Head de Branding e Produtos da ePharma. Tudo bom, Lu? Tudo ótimo, Edu. E com você? Tudo ótimo. Animado. Edu, hoje, fique animado. Hoje a nossa conversa vai interessar bastante as mulheres. E, claro, aos homens também, que atuam com essa área de saúde ou se querem, né, e ficar um pouco mais informados para auxiliar ou as suas esposas, mães, amigas. É uma inovação que vem aí para a gente contar a história. Fiquei curioso, hein, Lu? Sobre exatamente o que a gente vai falar hoje. Hoje o assunto será a menopausa, ou seja, toda essa faixa que envolve essa fase da vida da mulher, né? E, de acordo com o IBGE, há aproximadamente 29 milhões de brasileiras entre o climatério. O climatério é exatamente o período que antecede a menopausa. E a menopausa, que é realmente o dia do fim da menstruação. Ou seja, essa população representa 28% em torno da população feminina do Brasil, e não é pouco, né? Olha que o número é impressionante, e até 2025, para ter uma ideia de mundo, nós teremos 1 bilhão de mulheres passando pela menopausa. Nossa, Lu, realmente é um número gigantesco. Mas mesmo assim, a gente quase não ouve falar, né, muito sobre esse assunto. Você acha que é um tabu na sociedade? Eu acredito que sim, Edu, com certeza, porque falar da menopausa é algo muito constrangedor. Quem está na fase não quer falar, quem também poderia se envolver um pouco mais nisso também não dá muito sentido, às vezes não é pauta das faculdades de medicina, né? Então, todo mundo acha, né, que está muito associado ao envelhecimento da mulher e a todos esses preconceitos relacionados à fase da mulher não ser mais reprodutiva, vamos dizer assim, né? A fase que para a produção de hormônios, ou seja, ela para realmente da possibilidade de ser mãe de forma natural, vamos dizer, né? Mas é uma fase muito impactante. Veja que o IBGE já lançou um estudo onde a nossa expectativa de vida é de 80 anos, estou falando nós mulheres. Ou seja, essa fase vai durar pelo menos uns 30 anos da vida da mulher. É muito tempo para realmente você se sentir desvalorizada, vamos dizer assim, pela sociedade. Então eu acredito que além desse estigma, a menopausa vem acompanhada dos sintomas, que também podem ser físicos, mentais ou até emocionais. E aí o entorno de toda a rede da mulher é impactado, né? E de acordo com os especialistas da área, esses sintomas são sentidos aí por conta de 85% das mulheres. Isso em maior ou um menor grau. Você vê como o impacto é grande, Edu? Nossa, imagino que esses sintomas devem diminuir bastante o bem-estar aí das mulheres, né? Agora, principalmente olhando para o futuro, né? Você comentou 40 anos ainda convivendo com isso, quer dizer, deve diminuir muito a qualidade de vida das mulheres, certo? Exatamente, Edu. O melhor que temos a fazer é sempre buscar informações, né, com fontes confiáveis e realmente tratamento, né, até preventivo, por que não, com o seu ginecologista, com o seu endócrino, porque trata-se também da parte hormonal, muito importante avaliar tudo isso. E por isso você vai hoje entrevistar, né, a Márcia Cunha. A Márcia é fundadora e CEO da Plenapausa, uma fintech 100% online e digital que tem uma grande missão: gerar mais informação, cuidado e oferecer, por que não, uma linha, né, de apoio ao tratamento a essas mulheres que estão passando por essa fase. Lu, já que a gente vai falar hoje sobre um tema super interessante, principalmente às mulheres, né, e a gente vai abordar mais uma fintech no nosso painel aqui, a maioria da nossa audiência é feminina e é claro que você pode contribuir mais até para o nosso papo hoje. Então eu vou convidar você para seguir comigo nessa entrevista. Tudo bem? Ótimo! Não, claro, será um prazer, Edu. Vamos lá. Então, Márcia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Obrigada pelo convite, Eduardo, Luciane. É um prazer estar aqui com vocês. Joia. Márcia, para começar a nossa conversa, você podia explicar para a gente o que é exatamente uma fintech? Claro. Como que está esse mercado no Brasil e no mundo? Fintech são empresas que, através da tecnologia, né, procuram desenvolver produtos, soluções para resolver problemas do universo feminino, né, dessa jornada das mulheres. Como que está no mundo, né? Hoje a gente tem
Ainda bem, já várias soluções das mais diversas, né, sobre fertilidade, reprodução, maternidade, menopausa, que embora, né, essa fase da mulher sempre tenha existido, né, ainda pouco falada, cheia de tabu, estigma, mas nós já temos no mundo soluções que provêm para essa fase dessa mulher. E aqui no Brasil nós somos a primeira fintech que olha para essa fase, trazendo informação, acolhimento e cuidado para essas mulheres. De forma geral, a gente tem hoje, embora, né, algumas soluções, né, para essa, como eu disse, para todas essas fases, elas ainda representam muito pouco dentro do universo, né, de tecnologia, principalmente, e do universo de saúde também. Acho que o último levantamento que eu me recordo, apenas 4%, ou quase 5%, 4, alguma coisa ainda, né, são de recursos destinados, né, para as mulheres, para essas fundadoras, que são as que estão, assim, na maioria das vezes, na frente dessas soluções, né? Provendo aí soluções para essa jornada das mulheres. Poxa, quer dizer, bastante oportunidade ainda, né? Então, a gente tem muita gente do podcast que escuta, que está começando a carreira, né? Está procurando a área de atuação, e muita gente que está pensando em empreender. Então, já indo para essa linha, eu acho super interessante a sua provocação. Você tem uma formação bem estruturada, bem forte em economia, né, MBA em gestão e estratégia de negócios. Por que é que você se interessou em fundar uma empresa focada na saúde da mulher? Eu sempre tive contato, Eduardo, com o universo feminino. A minha mãe, ela começou a trabalhar super nova, aos 15 anos na prefeitura da cidade. Eu sou de uma cidade de 18 mil habitantes do interior de Minas Gerais. Então ela se aposentou muito nova. Quando ela se aposentou, eu estava começando a minha adolescência. Então, a minha mãe fez essa transição de se aposentar como professora, né, pública, e empreender. E ela foi empreender vendendo lingeries. Por quê? Foi também no momento em que ela estava passando ali por uma esterectomia total. Então, ela fez a retirada de útero, ovário, consequentemente passando também pela menopausa. E isso trouxe algumas consequências ali no nosso entorno familiar, porque ela teve uma depressão nesse período, né? Parou de trabalhar em casa, o que eu vou fazer? Alguns desafios aí de saúde emocional, e ela começou a empreender nesse momento. E aí eu compartilhei disso durante muitos anos, desse empreender dela. E quando a gente fala de vender lingerie, você ia na casa da cliente e ouvia essa mulher. E eu amava fazer aquilo. Quando eu fui para a faculdade, eu fazia faculdade, fazia estágio durante todo o dia, fiz faculdade no período da noite e também revendia, porque eu amava aquilo. E isso foi ao longo da minha vida por anos, Eduardo. Então, esse universo feminino, de alguma forma, me acompanhou nessa jornada também. Então, trabalhei na Alcoa, trabalhei na Delphi, que é a indústria automotiva, trabalhei aqui em São Paulo já na Vivo, sempre área de planejamento, controladoria, área comercial, mas esse empreender sempre de alguma forma estava ali vinculado a isso que foi plantado lá atrás. E eu tive, em uma transição, eu fiz uma empresa, né, montei um negócio que era voltado para lingerie e tinha toda uma questão de trazer bem-estar sexual para a mulher. Então eu fazia venda ali casada de alguns produtos, hoje que são os géis, são os vibradores, isso há 16 anos atrás. E aí esse negócio deu muito certo, eu fiquei com ele por mais de 3 anos. Eu vendi esse negócio para um investidor de Campinas que comprou para a mulher e eu depois retornei ao mercado, ao mundo corporativo, mas de uma outra forma. Então, assim, como é que surgiu, né, depois disso tudo, a Plena Pausa? Quando eu tô ali no mundo corporativo de novo, depois de 6 anos, falei, ai, gente, queria empreender de novo, porque eu acho que depois que o bichinho do empreendedorismo te pica, ele pode ficar ali adormecido, né, igual um vírus, uma hora ele se manifesta. Então, essa é a minha segunda manifestação. Acho que posso falar que a terceira, que ali era a primeira vez na adolescência, depois a segunda com a empresa que eu tive lá atrás, e essa é a terceira vez da Plena Pausa, só que num outro momento, e já olhando para a questão da saúde. Então a Plena inicialmente era um projeto de medicina integrativa, que eu gosto muito, mas
tirando a ideia do papel ali na Bitumami, num programa que eles têm junto com o Google for Startups, falaram que minha fala estava muito no feminino. E eu fui fazer exercício de casa, procurar o que eu podia, né, fazer daquele projeto que eu tinha desenhado, olhando para as mulheres. E aí vi uma grande oportunidade, numa conversa mesmo com uma mentora que eu tinha marcado, e ela falou que estava passando pela menopausa. E quando ela diz isso, eu falo, menopausa, gente, nunca vi nada para menopausa. E eu fui pesquisar oportunidade, vi que lá fora já estava acontecendo um movimento grande, principalmente Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra é uma referência muito forte devido às medidas públicas que existem lá, né? E falei, vou tentar alguma coisa aqui. E aí fez todo sentido para mim, né? Por isso que eu conto essa história, porque eu falo, gente, é aquilo que minha mãe viveu. Eu fui a campo, falei com mais de 100 mulheres, perguntando, né? Tá na menopausa? Quero falar com você. Isso através de rede social, grupos de WhatsApp. Elas respondiam que estava, eu consegui falar com mais de 100, para entender se existia ali uma dor, se existia de fato demanda, né, para aquilo que eu estava pensando. E surpreendentemente, como validação, foi algo que, uau, existe sim, né? Mas surpreendentemente também se fala, meu Deus, o que precisa ser feito? Porque a dor é muito grande. Empreender não é fácil, né? Então, que interessante a sua abordagem, né? De primeiro entender se isso é um problema, se é uma oportunidade ao mesmo tempo, né? Entender o mercado, fazer algumas entrevistas, tal, pescar os sinais aí que são importantes para a gente montar um negócio, que não é nada fácil, né? É uma jornada bem complicada. E Márcia, para a gente nivelar conhecimento primeiro, porque assim, eu estou super curioso para entender como que funciona a Plena Pausa, que tipo de serviço vocês estão oferecendo, mas para a gente nivelar o conhecimento, tenho certeza que tem pessoas aqui que não sabem exatamente o que é a menopausa ou como funciona. Você podia dar uma pincelada só para a gente, primeiro sobre menopausa e depois, já né, em decorrência desse contexto, aí sim, falar para a gente como que funciona a Plena Pausa, né, que tipo de serviços estão oferecendo hoje? A gente fala menopausa, mas na verdade é o climatério, ele está ali junto, que é quando a mulher, a partir dos 40, início dos 40 anos, né, 41, 42, começa a ter já uma queda hormonal. Então, durante esse período, ela ainda menstrua, então existem alguns sintomas. Esse período pode variar por anos, acontecer ali por 10, 5, 8 anos, e a gente está falando, enquanto ela menstrua, de um período de climatério. E aí, aqui no Brasil, né, a gente falando de América Latina, de uma forma geral, a mulher ela para de menstruar normalmente em torno dos 51 anos. Então, ele vai tendo, né, essa queda hormonal ao longo dos anos, e quando ela passa 12 meses consecutivos sem menstruar, a gente diz que ela passou pela menopausa. Então, esse período de 12 meses sem menstruar configura a menopausa. E isso vai acontecer lá em torno dos 51 anos para nós, mulheres latinas. Após esse período, dia 1, depois desses 12 meses, ela já está na pós-menopausa. Ela não vai ter mais os hormônios sexuais ali, estradiol, progesterona, estrogênio, que a gente fala, é o nosso, que é quase que um combustível para nós, para a nossa qualidade de vida, né? Nós mulheres, né? E você me perguntou o que a Plena Pausa faz, né? Os produtos, como que funciona. A Plena, ela começou com um teste em que nós fomos para a medicina olhar o que existia, né, de parâmetro médico, científico, que a gente pudesse usar como ferramenta para trazer alguma informação, alguma solução para as mulheres. E aí a gente encontrou um protocolo que chama Protocolo de Cooperman e nós digitalizamos. A gente chama ele de teste da menopausa, ele está disponível no nosso site gratuitamente. E quando você passa por esse teste, nós avaliamos 17 sintomas correlacionados à menopausa, né, ao climatério. E aí, no final, a gente indica em qual fase da menopausa a mulher está e o nível de sintomas. É uma abordagem, é uma anamnese mesmo, tem uma abordagem clínica que sustenta esse teste. Nós já temos mais de 17 mil mulheres avaliadas através desse teste, então é onde a gente olha, né, para desenvolver os produtos, as nossas soluções. E
A partir dessas respostas, a gente indica hoje suplementos e agora a gente também tem uma linha de autocuidado que é através do colágeno e do sérum para trazer alívio desses sintomas. Todos esses produtos, eles são desenvolvidos com base, né, nessas informações que as mulheres trazem para nós através do teste. Márcia, deixa eu entrar também aqui, porque eu fiquei bastante curiosa e com certeza quase que já fazendo parte do público-alvo aí dessa sua incrível plataforma, essa inovação. E eu vi, né, um estudo da Associação Brasileira do Climatério que apenas 50% das mulheres fazem uso de algum tratamento nessa fase que você explicou muito bem aí. E eu vi, né, que, como você acabou de dizer, vocês têm uma ampla linha de produtos voltados para as mulheres das diferentes fases, ou seja, perimenopausa, climatério e depois também no pós. E como suplementos vitamínicos, dermocosméticos. Como é que foram, né, minha pergunta, vocês desenvolveram esses produtos em parceria com algum laboratório? Então, como foram desenvolvidos esses produtos? E, curiosidade aqui, qual que é o carro-chefe de vendas aí de vocês? Sim, a gente desenvolveu esses produtos com parceria com indústria mesmo. Então, nós temos hoje no nosso board aqui a doutora Natasha Machado, que ela é médica ginecologista, então ela dá todo o suporte para esse desenvolvimento desses produtos. Então, quando a gente olha para a avaliação, a gente entendeu que 5 sintomas, eles são ali extremamente impactantes na vida dessas mulheres. E aí, para esses sintomas, a gente desenvolveu os suplementos, que são 3, que são focados em energia, disposição, melhora da libido, para alteração de humor, os suores, e outro que é para parte de ansiedade, qualidade, melhoria do sono. Então, para esses 5 sintomas, a gente tem 3 suplementos que nós desenvolvemos. Esses suplementos são desenvolvidos com indústria alimentar, que é onde, né, nós podemos, através da Anvisa e cumprindo todos os protocolos, realizar, né, a fabricação desses suplementos. A gente tem um que é de fórmula exclusiva, e aí todo esse desenvolvimento é acompanhado pela doutora Natasha. Então, o carro-chefe, nós ficamos quase 2 anos fazendo a venda apenas desses 3 suplementos, ele ainda é nosso carro-chefe, mas a partir também da escuta e através da avaliação, né, das demandas, o que realmente impacta a vida dessas mulheres, a gente ouviu muito a questão de autoestima, muito relacionado a não tenho mais vontade de sair de casa, não tenho vontade não me reconheço, parece que meu corpo está derretendo. E quando a gente olha para os números, a gente tem quase 90% dessas mulheres que responderam à avaliação, e aí eu lembro, né, tô falando de um N aí de 17 mil mulheres. Quase 90% se sentem ansiosas, depressivas, e quando a gente foi falar com essa mulher, a gente foi entender o que era isso que ela apontava ali. E veio esse retorno. Então nós desenvolvemos agora, nós lançamos esse ano o colágeno, trazendo aí um aporte proteico diferenciado do que existe no mercado, justamente para atender a mulher 40+, e um sérum também para ajudar, focado, né? A gente chama que é uma linha Pro-Aging, a gente quer que todo mundo envelheça, a gente quer que todo mundo viva muito, mas com qualidade de vida e com bem-estar. E a gente traz essa linha, e também desenvolvido em indústria, a gente fez teste clínico com sérum, um acompanhamento bastante criterioso para trazer uma qualidade aí dos nossos produtos. Muito bacana. Essa ideia de você pegar feedback, né, dos consumidores, as pessoas que estão passando por isso, para incorporar as melhores fórmulas, tá? Essa ideia de cocriação, acho super forte e acho que tem um caminho bem diferenciado para vocês. Agora, voltando ao tema da gente falar de startup, né? Como é difícil a gente montar uma empresa, depois escalar essa empresa. Escalar é sempre um grande desafio, né? Mas vocês receberam aí uma ajuda, uma aceleração, né, do maior hub de inovação em saúde nos Estados Unidos, que é a Matter. Como que foi esse processo, Márcia? Você pode contar um pouquinho pra gente? Nossa, esse processo pra gente foi um presente. Eu participei ali ativamente durante quase 6 meses. Falo que foi um segundo MBA. Acho que no Brasil seria difícil ter a experiência que eu tive
participando. Foi muito legal e fala um pouquinho do poder das redes e da gente ter confiança, né? Quando eu fiz a inscrição para a Mera, foi através de um post no LinkedIn, porque eu já os acompanhava. Fiz, mas Eduardo, aquela síndrome, né? Vou fazer, mas não vou passar, né? Então... Não vão nem notar que eu escrevi ali, né? Exatamente, para não criar expectativa e não ficar frustrada. Por quê? Era para o mundo todo essa aplicação. Só que era exclusivo uma turma para quem estivesse desenvolvendo soluções para esta fase, para a menopausa. Então, eles receberam aplicações de 26 países, de todos os lugares que você possa imaginar, e eles iriam escolher 11 startups. Então, eles escolheram 10 startups dos Estados Unidos, a única de fora fomos nós. Então, assim, para mim, eu falei, uau, né? É verdade isso? Então, ali já começou sendo uma grata surpresa. Então, para a gente foi super válido, porque nós pudemos ter um contato e nós tínhamos 3 aulas por semana, 3 encontros. Então, pude ter contato principalmente com as startups lá dos Estados Unidos que estavam criando o produto, e isso foi muito rico para nós. Por quê? Nós tínhamos uma dúvida muito grande se a gente ia para uma plataforma de clínica mesmo, ou se a gente ia para o viagem de produto. Porque inicialmente, né, a gente tem até hoje, né, como ferramenta principal o nosso teste. Então a gente tinha essa dúvida e ali a gente conseguiu ter ótimos feedbacks, a gente conseguiu falar com pessoas que nos orientaram assim muito, porque quem patrocinou nessa aceleração foi a Walgreens, a Universidade de Chicago, e também a Parkview, que é um dos maiores seguradoras de saúde nos Estados Unidos. Então a gente teve algumas conversas com executivos da Walgreens, e isso foi muito legal para a gente ouvir. Foi realmente um divisor de águas para nós ter participado. Márcia, e muito bacana. Eu queria saber também como que a Plenopausa está usando a tecnologia na entrega desses serviços que você comentou de saúde para as mulheres. Você já tem alguma coisa também em inteligência artificial? Estão pensando em incorporar alguma coisa no futuro? Sim, a gente está pensando. Nós já fizemos um MVP que validamos, que foi o aplicativo. Nós rodamos ele durante quase 8 meses no ano passado. A gente teve uma validação muito positiva, principalmente de engajamento. É algo que, para a maioria dos aplicativos, né, é ali sempre uma métrica, né, bastante desafiadora. Para nós foi uma métrica que realmente surpreendeu positivamente, mas ele não foi desenvolvido para que a gente pudesse escalar. Mas hoje a gente tendo investimento, conseguindo esse investimento, é algo que está no nosso roadmap, retomar, porque para nós já está validado. Nós temos, né, usando tecnologia, estava até contando aqui para a Luciane antes, a gente tem hoje o teste, que está disponível no site, a gente está fazendo o desenvolvimento dele em infraestrutura própria. Isso vai ser com certeza também algo muito positivo. Hoje a gente tem mais de 2.000 acessos orgânicos dentro desse teste por mês. Agora, fazendo esse desenvolvimento, é um investimento que a gente fez aqui dentro para que a gente pudesse trazer mais recursos, chatbot com inteligência artificial, a gente está olhando para implementar também, provavelmente, o segundo passo, a partir aí dessa infraestrutura que a gente desenvolveu para avaliação. Muito bacana, muito legal que vocês já estão pensando nisso, porque a gente começa a ver, né, os negócios incorporarem a inteligência artificial, olhando a jornada de paciente, olhando melhorias aí, né, tirar algumas fricções que já ainda existem e tal. E aí, nessa mesma linha, Márcia, queria pegar um pouco da sua visão para o avanço dos cuidados de saúde, especialmente durante a menopausa, né, que a gente falou bastante aqui, climatério e menopausa. Eu sei que há muito para ser feito ainda, imagino, mas inclusive na área educacional. Eduardo, tem muito ainda o que ser feito, principalmente na questão do estigma que existe. Menopausa ele ainda é muito vinculado a um tabu desse envelhecer, e a parte educacional, eu falo que ela
a informação ela pode mudar o jogo para tudo, né? Então, se você tem informação, se você sabe quais são os desafios, porque realmente é desafiador, é um período da vida da mulher em que muitas transformações nesse corpo está acontecendo, isso não afeta somente a mulher, afeta todo o entorno dessa mulher. Então, se informar é você ter a opção de buscar tratamento, de buscar alternativas para que você seja menos impactada, para que você tenha mais qualidade de vida. Eu costumo dizer que a menopausa, assim como eu falei ali no início, ela acontece a partir dos nossos 40 anos. Hoje a nossa estimativa de vida, ela ultrapassa os 80. Então, se a gente, cuidar, a gente vai viver metade das nossas vidas nesse período de climatério pós-menopausa. Se a gente tem informação, a gente pode mudar metade, da nossa vida, em qualidade de vida e estilo mesmo, do que a gente vai viver nos próximos anos. Então impacta muito e como eu disse, não só a vida dessa mulher, mas o entorno todo também, porque a gente entende que as mulheres, muitas vezes provedoras do lar, muitas vezes provedoras, então ali, como referência dentro da família, dentro do seu trabalho, dentro das suas relações. A gente tem hoje uma mulher de 40, 50 anos extremamente diferente de mulher de algumas décadas atrás. Então, buscar informação, você conseguir ter alternativas de tratamento, alternativas de melhora da tua qualidade de vida, você pode viver muito bem nos próximos anos. Adorei a frase, porque não basta viver mais, né? A gente tem que viver bem. Tem que viver bem, viver melhor, né? Tem que viver com qualidade de vida, exatamente. E agora, quer dizer, com os avanços que a gente já teve, tanto do tema quanto da medicina, né? Hoje tem muitas maneiras, muitas soluções da gente tratar esse período, né? E para ter justamente muito mais qualidade de vida. Então, muito bacana, extremamente relevante, Márcia, muito inspirador, viu? Eu vou pausar essa parte agora do negócio em si, para a gente entrar naquele jogo rápido que a gente costuma fazer, um bate-bola de perguntas e respostas, para a gente conhecer um pouco mais da Márcia no lado pessoal. Tá preparada? Vamos lá. Então vamos lá. Márcia, a primeira pergunta é, fora os livros técnicos que você imagino que leu, né, nas centenas aí, teve algum que você leu recentemente, que mudou o seu mindset com algum assunto? Eu não comentei aqui, mas eu fiz uma formação em psicanálise, então eu me dediquei à psicanálise por 3 anos, num período aí da minha vida. Então eu acho que, fora os livros técnicos, que foram muitos, o que eu li que mudou meu mindset? Freud. Realmente uma autoanálise, autoconhecimento, isso muda tudo, né? Acho que eu sou outra pessoa. Muito, muito sábio, né? O autoconhecimento vem desde os gregos, sim, né? Como uma grande verdade pra gente, né? Sim. Isso mesmo. E nessa jornada, né, do empreender, o mais desafiador é o desafio emocional do que você tem que lidar ali, muitas vezes sozinho, muitas vezes da própria autocobrança, né? As suas prioridades. Acho que esse autoconhecimento me trouxe muita resiliência para que pudesse empreender e é quase que uma maturidade para isso, sabe? Acaba sendo muito mais efetivo, muito mais, inclusive, prazeroso a jornada. Muito legal, muito bacana. E por acaso você gosta de séries? Tem alguma série para indicar? Eu adoro séries. Confesso que ultimamente não tenho tido tanto tempo, mas para indicar, vou indicar uma que para mim é muito inspiradora, principalmente por ser baseada em uma história real, que é a Madame Walker, que é uma empreendedora negra dos Estados Unidos, a primeira negra milionária, que foi através do seu negócio próprio ali de produtos para tratamento do cabelo. Eu gosto muito, me inspiro bastante nessa série. Gosto da resiliência, da jornada que ela construiu. Você sabe qual plataforma que é essa série que tá? Netflix, Madame C.J. Walker. É muito boa, baseada em uma história real. Que legal, que legal.
Márcia, você agora está inserido talvez em outro mercado versus o que você teve no passado, por onde você passou, pela Vivo, etc, né? Tem algum fato do ecossistema da inovação na saúde que te marcou ou que você considera muito impactante? Olha, olhando de forma geral, eu não estou falando só como empreendedora, mas eu acho que traz, né, um benefício que eu pude sentir isso, acho que todos na pandemia, é algo que marcou, mas o avanço que a gente teve, né, no sentido de olhar para as receitas que foram digitalizadas, a teleconsulta, o acesso, toda a parte burocrática, de protocolos, os avanços que nós tivemos, nós nos beneficiamos muito com relação a isso. Acho que a gente demoraria anos. Então, quando a gente fala de fintech, health tech, a gente não pode deixar de lembrar, né, desse avanço que a gente teve. Isso foi um impacto grande. Eu, na época da pandemia, eu fazia atendimento como psicanalista. Eu participava de muitas rodas com médicos, com terapeutas que estavam ali. E isso foi, assim, realmente algo que eu vi na prática como foi benéfico, né? Esse avanço que a gente teve. Muito legal, seu depoimento, muito bacana. Realmente a pandemia ajudou a gente a avançar em termos regulatórios, né? Muita coisa, inclusive tecnologia também que possibilitou tudo que você comentou. E, Márcia, 2 perguntas bem facinhas aí pra gente terminar agora. Primeira qual que é o maior desafio da saúde no Brasil? Quando a gente olha o Brasil do tamanho que ele é, e aí eu tô olhando, né, para essa fase que eu trabalho diariamente, o maior desafio é a barreira geográfica. A gente tem os produtos, que é uma forma de aliviar os sintomas dessas mulheres. E aí, o nosso maior desafio hoje é fazer entrega em todos os cantos que você possa imaginar. Então, assim, demanda, ela existe. As mulheres, né, aquelas que vão, procuram, se informam, elas querem a solução, precisam da solução. Mas ela já passou pela barreira ali do SUS, que o recurso que não chega no lugar que ela está, e quando ela vai, né, por si só buscar esse recurso, a gente tem esse desafio. E, Márcia, qual que é o legado que você quer deixar para o mundo? Nessa jornada do empreender, a gente sempre pergunta onde você quer chegar, né? Não tem acho que esse lugar ele é distante. Eu me vejo assim, se ao longo dessa jornada eu conseguir impactar positivamente a vida de pessoas que eu, né, na maioria das vezes nem conheço, mas que através do meu trabalho conseguiram ter qualidade de vida, bem-estar, conseguiram modificar a sua saúde, ter hábitos melhores. Isso para mim já é um legado que fico super feliz. E que isso possa gerar exemplo, né, no meu entorno, com os meus filhos e familiares. Acho que é isso. Márcia Cunha é fundadora e CEO da Fintech Plena Pausa. Márcia, agradeço pela excelente conversa. Você é uma inspiração para muitas mulheres aí fora, né, que estão buscando empreender, fazer algo diferente. Eu fico muito feliz de ter recebido você aqui hoje. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço pela oportunidade e o espaço de contar um pouquinho do que a Plena Pausa tem feito. Agradeço também a sua companhia. Continue nos acompanhando no seu canal preferido via Spotify, Apple, Google Podcasts ou até Amazon Music. E não esqueça de seguir nosso canal para estar sempre atualizado com o conteúdo mais relevante e novo e também de compartilhar esse episódio com alguém que possa gostar do tema. Até o próximo programa com mais uma pessoa protagonista para transformar a saúde no Brasil. Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.